Quero nesse momento cumprimentar a todos que me ouvem, que me assistem, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não pode dar. É com essa paz do Senhor Jesus que eu quero iniciar essa live nesta noite. É com a paz a qual o mundo está buscando, mas somente aqueles que têm Jesus Cristo de Nazaré encontraram essa paz. Quero desde já pedir para que você que me ouve, que me assiste, compartilhe essa live, compartilhe essa transmissão com os seus grupos de compartilhe com os seus amigos, porque a palavra de Deus ela tem poder de mudar o curso da história. Aonde a medicina não chega, aonde o homem não consegue chegar, Deus tem poder de entrar. A palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus. E a palavra de Deus também diz que tudo é possível ao que crê. E falando em tudo é possível ao que crê, o Senhor ele me traz a lembrança, a memória aqui, e fala comigo no meu espírito a respeito de uma situação a qual um grande amigo de Jesus havia morrido. E esse amigo era Lázaro. E já faziam 4 dias que ele estava morto. E Jesus, sabendo que ele havia falecido há 4 dias, não hesitou em ir no primeiro dia, qual foi anunciado a Jesus que o seu grande amigo havia falecido. E quando Jesus chegou diante do sepulcro, as irmãs de Jesus choravam, se lamentavam. E Jesus disse para Marta: tirai a pedra. E ela disse: mestre, já cheira mal, porque já fazem 4 dias. E Jesus então disse para ela: eu não tenho dito, se creres verás a minha glória. E o que Deus fala ao meu coração para falar para a igreja: não importa o tamanho do problema, não importa a dificuldade, não importa a luta, o que vai determinar, o que vai mudar a tua sentença, o que vai mudar a tua história, é a tua fé. O que Jesus estava querendo dizer para Marta: Marta, sou eu o autor da vida. Sou eu a ressurreição e a vida, Marta. Sou eu que tenho o poder de dar a vida, de tirar a vida, de fazer nova todas as coisas. E para mim não há impossível. Por isso você que me ouve, você que me assiste, saiba que para Deus nada é impossível. Eu não sei porque o Espírito Santo me levou por esse caminho, pois não é essa a palavra, não é esse caminho ao qual o Senhor tem me direcionado agora, mas é para que você saiba que Deus é o Deus do impossível. E se você crer, você verá a glória dele sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos, sobre o seu ministério. E hoje eu quero falar a respeito de testemunhos. Não importa aonde você esteja, não importa como você esteja, qual ou como tem sido o seu testemunho.
Porque muitos que estão dentro da igreja, muitas vezes estão dando maus testemunhos. E mau testemunho não edifica a igreja, muito pelo contrário. Mas eu quero falar para você que um bom testemunho, ele pode salvar uma vida. Um bom testemunho, ele pode provocar um milagre naquela situação. Por isso, nesta noite, eu gostaria que você que me ouve, que me assiste, curvasse a sua cabeça. Porque primeiramente nós precisamos entrarmos em oração e falarmos com o Pai. Porque tudo é dele, tudo é para ele. Sem ele nada nós podemos fazer. Tudo provém dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nessa noite a qual estamos aqui, Senhor, na tua casa, sem a presença dos irmãos, sem a presença, papai, aleluia, das famílias, mas estamos aqui fazendo essa live porque sabemos, Senhor, que as famílias, os irmãos, eles estão, Senhor, nesse momento, Pai, assistindo pelo computador, pelo celular. Eles estão ali, papai, nesse momento único a qual o Senhor preparou, para que eles pudessem estar, Senhor, cultuando ao Senhor, buscando a tua face em oração. Por isso eu te peço, Senhor, nesta hora, que a tua mão, papai, que não está encolhida, alcance essas vidas, alcance essas famílias. Tira, Senhor, toda preocupação, tira, Senhor, toda angústia, toda tristeza. Tira, papai, tudo aquilo que tem perturbado a mente, tudo aquilo que tem levado o teu povo cativo, Senhor, o medo, Pai. Ah, Senhor, por tudo aquilo que temos vivido, que temos passado nesses últimos dias, que o Senhor venha falar, papai, com a tua igreja, para que a tua igreja venha se colocar de pé, para que a tua igreja venha verdadeiramente crer. Se eles verdadeiramente crerem, verão a tua glória, pois o Senhor é um Deus presente, é um Deus vivo, é um Deus que tem ouvido e ouve, tem olhos e enxerga, tem nariz e cheira, tem boca e fala, tem mãos e apalpa, e agindo o Senhor ninguém pode impedir. Por isso nessa noite, Pai, visita, Senhor, a tua serva que se encontra enferma. Visita, Senhor, o teu servo que se encontra desempregado. Visita, Senhor, o teu servo que se encontra, papai, afastado dos teus caminhos. Visita a tua serva, Pai, que o desânimo chegou à tua porta, Pai. A tristeza abateu a sua alma. O desânimo, Senhor, abateu o seu espírito. Visita nesta noite, Pai. Ô Santo de Israel, entra com o teu poder e com a tua graça, pois somente o Senhor tem poder de curar, poder de libertar. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo o espírito do engano. Tira todo o espírito de avareza, de orgulho, de vaidade. Tira, Senhor, toda palavra, papai, contrária, toda palavra de maldição que foi lançada contra esta família, toda palavra de maldição que foi lançada contra os filhos dessa mulher, toda palavra, Senhor, de derrota que foi lançada contra a vida desse homem, desse pai de família. Nesse momento, Senhor, eu clamo aos céus, eu clamo a ti, Senhor, que tem todo o poder. Eu clamo a ti, papai, que é um Deus vivo, um Deus ilimitado, um Deus criador, um Deus que pode todas as coisas. Eu clamo a ti, Senhor, por esta, aleluia, que está, Senhor, enferma num leito de enfermidade. Eu clamo a ti por esse que está, Senhor, numa UTI, numa CTI, por esse que está no pronto atendimento nesse momento, por esse que está, Senhor, passando por alguma luta, por alguma adversidade. Eu clamo a ti, Senhor, por esse que está, Senhor, preso no laço do passarinheiro. Eu clamo a ti, meu Pai, por aquele, Senhor, que se encontra, papai, desanimado, Senhor, porque perdeu
perdeu o emprego e não tem condições de pagar as suas dívidas. Eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite, por aquele que está na rua, Senhor, sem um teto, por aquele que está, Senhor, em nome de Jesus, preso num cárcere privado. Eu clamo a Ti, Senhor, por essa, Senhor, que está hoje no mundo da prostituição, que está, Senhor, em nome de Jesus, no mundo do crime. Eu clamo a Ti, Senhor, por aquele que está doente espiritualmente. Eu clamo a Ti, papai, por aquele que foi acometido de uma calúnia. Eu clamo a Ti, Senhor, por aquele que está sendo perseguido, papai, pelo poder do Teu nome, aquele que está sendo afrontado, Pai, pelo Evangelho. Por isso nessa noite, meu Deus, eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, papai, para que a Tua mão poderosa venha sobre a vida, Senhor, dessa família, papai, e o Teu nome venha ser louvado e glorificado. Que nesta hora, Senhor, Santo de Israel, o Senhor venha derramar do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que me ouve, sobre a vida de cada um que me assiste, que eles possam sentir a Tua presença, Pai, porque sem a Tua presença, Senhor, nós não somos nada, mas com a Tua presença nós podemos tudo, naquele que nos fortalece. Por isso nesse momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, fala, Senhor, ao coração da Tua serva, ao coração do Teu servo, oh Santo de Israel, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus do milagre, que não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a situação que você se encontra, há um Deus que vela pela tua vida, há um Deus criador, há um Deus, aleluia, oh glória, que cuida, há um Deus que zela, há um Deus zeloso, há um Deus que tem um amor imensurável pelas nossas vidas, que foi capaz de dar o seu único filho, o unigênito, lavassuri canta, rabassuri comanai, para que, aleluia, todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nessa noite, Pai, o Teu poder que é limitado, alcance, Senhor, em nome de Jesus, famílias, alcance, papai, lares, alcance, Senhor, o lugar mais longínquo, Senhor, aleluia, a qual esta palavra, Senhor, pelas ondas do rádio, pelas ondas, Senhor, da internet, Senhor, aleluia, por esse dispositivo, Senhor, aleluia, tão importante, Pai, que é a internet, alcance vida, Senhor, no decorrer, papai, desta mensagem, alcance vida, Senhor, aleluia, que estão fora também, Senhor, aleluia, da cidade de Jundiaí, que estão fora, papai, do estado de São Paulo, e até mesmo fora, Senhor, do território nacional, que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar, papai, essas vidas que estão nesse momento desanimadas, desesperadas, tristes, abatidas, mães que estão sofrendo por causa dos seus filhos, mães que estão sofrendo porque, aleluia, não tem condições de criar, Senhor, os seus filhos dignamente, pais que estão sofrendo porque se vem apertado nesse momento, nessa situação, aleluia, de crise, Senhor, mas eu sei, papai, que o Senhor é a esperança, eu sei que Jesus, aleluia, é a nossa esperança, é o nosso, aleluia, socorro bem presente no tempo da angústia. Eu sei que Jesus, Ele se faz presente nessa noite, aleluia, no meio, papai, daqueles que clamam, no meio daqueles que creem. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, visita, Senhor, aquele que está enfermo, visita aquele que está, Senhor, caído, e levanta, papai, cura, Senhor, para que o Teu nome venha a ser louvado, venha a ser glorificado, e que nós possamos, Senhor, dar bom testemunho de vida, bom testemunho de paz, bom testemunhos como filho, bom testemunho como cristão, para que vidas aí fora sejam alcançadas, para que através do nosso testemunho de vida, Santo de Israel, vidas venham ser curadas, vidas venham ser libertas, e o milagre, papai, venha acontecer através dos nossos testemunhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor ministrava no meu coração uma palavra aqui na igreja, e eu em casa meditava em um outro livro da Bíblia,
Mas quando eu estava aqui sentado na igreja, eu falava com Deus a respeito daquilo que Deus queria, para que não ficasse na minha vontade, porque a minha vontade é uma e a vontade de Deus é outra. A palavra diz no livro de Isaías, capítulo 55, que os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e que nem os meus caminhos muitas vezes são os caminhos que o Senhor tem para a minha vida, mas que a palavra dele é fiel e não volta vazia. Por isso eu ouvi a voz do Espírito e vou ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração aqui na igreja, a respeito de testemunho. Qual tem sido o teu testemunho? Não dentro da igreja, não dentro da sua casa, mas lá fora no mundo, lá fora na escola que você estuda, na empresa que você trabalha, na rua que você mora, perante os seus parentes, perante os teus vizinhos. Qual tem sido o teu testemunho longe do olhar do teu pastor, do teu líder? Eu quero falar para você que o seu testemunho, ele tem poder de mudar uma vida, ele tem poder de mudar uma história. Porque muitas vezes nós estamos aqui, louvamos, glorificamos, bendizemos ao nome do Senhor, falamos em línguas estranhas, pulamos, mas quando estamos lá fora, longe da presença do seu pastor, do seu apóstolo, nós nos deixamos levar pela circunstância, nós nos deixamos levar pelo eu, pelas nossas emoções, pela nossa carne. Mas lembre-se dessa palavra que será ministrada nessa noite, que o teu testemunho, ele tem poder de mudar uma história. Ele tem poder de escrever uma nova história para alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a qual o Senhor ministrava no meu coração aqui na igreja. E essa passagem, queridos, ela é muito conhecida, mas ela é muito interessante. Ela é muito interessante porque Deus, ele fala grandemente com as nossas vidas. Por mais que nós possamos já ter ouvido essa mensagem, que fala a respeito de Naamã, de uma cura milagrosa que Deus efetuou na vida daquele homem. Mas todas as vezes que nós mencionamos esse nome Naamã, vem algo tão forte dentro de nós, porque esse homem, ele foi verdadeiramente alcançado através de um testemunho de vida. E é mediante esse testemunho que eu quero iniciar essa mensagem nessa noite. Eu quero começar a ler aqui no capítulo 5, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão
homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presas, cativa, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu vou repetir o versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu quero dar uma parada aqui no versículo 3, para falar algo a respeito do testemunho de uma jovem, do testemunho de uma menina. E é verdadeiramente o testemunho dela que começa a mudar uma história. Pois a palavra de Deus diz que Naamã, ele era um homem chefe do exército do rei da Síria. Ele era um general ou um comandante, e que ele era um homem muito valoroso, porque através dele, Naamã, a Síria havia tido muitos livramentos. E a palavra de Deus diz que uma certa ocasião eles saíram para guerrear contra Israel. E nessa peleja, nessa batalha, eles trouxeram cativo uma menina, uma escrava. E a palavra de Deus diz que essa menina ficou a serviço da mulher de Naamã. E a palavra de Deus diz que essa menina, convivendo ali na casa de Naamã, ela conversou com a esposa de Naamã, que era agora a sua senhora, e disse para ela: quem dera que o seu esposo estivesse em Samaria, porque lá verdadeiramente ele seria curado. Conjecturando aqui, essa menina, a qual havia sido tirada do seio da sua família, a qual havia sido arrancada do convívio com seus pais, seus irmãos, essa menina que tinha tudo para ser uma menina revoltada, porque hoje o que mais nós temos visto são jovens revoltados, jovens desobedientes, jovens que não levam a sério conselho de pai, conselho de mãe, jovens que acham que podem tudo, jovens que verdadeiramente não obedecem mais aos seus líderes, jovens que não querem compromisso sério com nada. O único compromisso sério que eu tenho visto hoje dos jovens, com exceções, é claro, porque tudo na vida tem exceção, são com os celulares. Que os jovens têm um compromisso seríssimo com o celular, pois ele dorme com o celular e acorda com o celular, come com o celular, toma banho com o celular. Esse é
É o único compromisso que eu tenho visto, infelizmente. Com raras exceções, sim. Mas os jovens, eles não querem comprometimento, eles não querem compromisso, não querem responsabilidade. E o Senhor, Ele está falando ao meu coração nessa noite. Fala para os jovens dessa igreja. Fala para os jovens que estão ouvindo, para pais, mães que estão assistindo e ouvindo, para que eles possam orientar os seus filhos, os jovens, para que esses jovens possam verdadeiramente serem pessoas idôneas, responsáveis, equilibradas amanhã. A palavra fala que essa menina, ela foi tirada do seio da sua família. Ela tinha todos os motivos para se revoltar, para se rebelar. Aleluia. Mas quando ela descobriu que o seu senhor agora, Naamã, era cometido de uma enfermidade que não tinha cura, de um mal que não tinha cura, através da medicina, da ciência, ela podia simplesmente como se diz, se acovardar. Ela poderia simplesmente negar o seu chamado. Ela podia simplesmente desejar que aquele homem viesse a piorar a cada dia com aquela situação que ele se encontrava. Pois ela havia sido tirada, irmãos. Ela havia sido trazida, não sei como foi, aleluia, a retirada dela da casa de seus pais. Se foi à força, se ela veio amarrada, como que ela foi tirada do meio da sua família. Mas ela estava agora na casa de Naamã, e ela estava ali para servir a esposa de Naamã. E ela não se deixou, o que me chama a atenção, ela não se deixou se levar pela situação. Ela não se deixou levar pela dor. Ela não se deixou levar pela razão. Ela não se deixou levar pela emoção. Ela simplesmente, querido, se deixou levar pelo Espírito Santo de Deus. Quando ela viu a situação daquele homem, creio eu, conjecturando que o coração dela começou a ferver, que algo dentro dela, aleluia, começou a falar com ela de uma maneira tão gloriosa, e ela não conseguiu se conter, ela não conseguiu segurar, porque ela sabia que lá em Samaria, que lá na sua terra, aleluia, tinha a cura para aquela enfermidade, tinha a cura para aquele mal. E ela não se calou, Por isso eu quero falar para você que me ouve: não se cale diante de fatos, diante de situação, diante de condições, de falta de condição. Não se cale. Abra a tua boca e profetiza, abra a tua boca e clame, abra a tua boca e ore, abra a tua boca e busque. Aquela jovem, ela podia simplesmente se calar, se omitir. E quantos de nós que estamos sendo omissos nesses últimos dias? Quantos de nós que estamos nos escondendo? Estamos fugindo da responsabilidade. Eu quero falar para você que me ouve, mulher, para você que me ouve, homem: Deus tem um chamado específico para a tua vida.
Aleluia. Não adianta correr, não adianta se esconder, não adianta fugir. Porque Deus vai preparar a situação para que você venha ser testado, para que você venha ser provado, provada. Porque Deus quer saber quem você é. Deus já sabe, né, quem você é. Mas Deus quer ver como você vai reagir diante de uma situação adversa. Porque Ele tem uma grande obra, um grande chamado para com a tua vida. Aleluia. E muitas vezes, irmão, se alguém fizer alguma coisa de mal para nós, primeira coisa que nós deixamos entrar no nosso coração é a mágoa, é o ódio, é o rancor. Quantas pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem perdoar o seu irmão, estão aqui, até se abraçam, até cumprimenta com a paz do Senhor, mas no fundo do seu coração não consegue perdoar. No fundo do seu coração não gosta de verdade, não ama o seu irmão. E essa menina, ela nos dá um testemunho tão maravilhoso, que ela não se deixou levar pela circunstância. Ela não se deixou levar pela condição a qual ela estava vivendo. E eu quero falar para você que me assiste, que me ouve, a condição que você se encontra hoje, aleluia, não é a realidade que Deus tem preparado para você. Ouça bem, o que Deus está falando ao meu coração. O que você está vivendo hoje não é a realidade que Deus tem preparado para você. É apenas um estágio, é apenas um momento, é apenas um período que Deus permitiu, porque Ele está te testando para ver verdadeiramente quem você é. Alamanto que nevasso comandaramaná. Aleluia. Oh glória, quando tudo vai bem, quando tudo está, aleluia, caminhando de vento em polpa, quando você está prosperando, quando os seus filhos estão, aleluia, trabalhando, estão estudando, não estão dando trabalho, quando você goza de uma perfeita saúde, quando você tem dinheiro para fazer aquilo que você gostaria de fazer, é fácil glorificar, é fácil dar testemunho. Mas eu quero ver dar testemunho no tempo da adversidade. Eu quero ver dar testemunho nos dias maus. E a palavra de Deus, queridos, ela diz que essa jovem, ela não se hesitou. Ela simplesmente, quando ela ficou sabendo daquela situação, ela já disse para sua senhora: que bom seria se o meu Senhor estivesse em Samaria, porque lá ele seria alcançado pela cura. Olha bem que interessante, irmãos. Aquela menina agora estava dando uma lição de vida. Ela estava dando uma lição de vida ali naquele lugar aonde ela se encontrava, mesmo sendo escrava, mesmo muitas vezes passando por situação contrária, por situação adversa. Ela não se hesitou em falar do seu Deus. Ela não se hesitou em anunciar, aleluia, o seu Deus. Porque muitas vezes nós somos questionados no dia da adversidade, no dia do problema: aonde está o teu Deus? Qual é o teu Deus? Porque o teu Deus não te socorre? Porque o teu Deus não te tira dessa? Porque o teu Deus permitiu que isso ou aquilo acontecesse na sua vida? Eu quero
quero falar para você que Deus tem propósito comigo, propósito com você. Aleluia. E Ele nunca te deixa só, Ele sempre está com você. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, Deus sempre está com você. E aquela jovem, ela disse para sua senhora, se ele estivesse em Samaria, com certeza ele ia ser curado. Com certeza ele iria ser alcançado pela graça. Aleluia. E quando nós falamos de testemunho, o Senhor, Ele me trouxe a memória um outro testemunho que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, no versículo 32 em diante. Mas o que tem a ver, apóstolo? Naamã com Davi aqui em 1 Samuel. São testemunhos que Deus ministrava no meu coração para falar para a igreja. O testemunho daquela jovem, ele mudou a história de um homem. Ele mudou o coração de um homem. Ele mudou a crença de um homem. Ele trouxe esperança aonde não havia mais esperança. O testemunho daquela menina, ele trouxe vida aonde não tinha vida. Olha que Deus está falando. O seu testemunho vai levar vida aonde não tem mais vida. Teu testemunho vai levar esperança aonde não tem mais esperança. O seu testemunho vai levar a luz aonde muitos estão em trevas. E em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 32, fala de Davi. Quando Davi se predispõe a pelejar contra o gigante Golias. E quando ele foi conversar com o rei Saul, o rei começou a colocar obstáculo, impedimento. O rei olhando para ele, olhando para sua aparência, viu que ele era de baixa estatura, que ele era ainda um menino, franzino. E o rei começou a colocar obstáculo, dizendo que ele não podia, que ele não era preparado, ele não estava preparado para lutar contra aquele homem Golias, que era um homem preparado, era um guerreiro, estava pronto para guerrear. Davi poderia simplesmente abaixar a cabeça, dar meia volta e sair da presença do rei. Mas a palavra de Deus, ela fala, queridos, que Davi, no versículo de número, no capítulo 16, no versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim, ó: então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu quero falar para você que me assiste, o Espírito de Deus está, aleluia, na tua vida. O Espírito de Deus está com você. O Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus te fortalece. O Espírito Santo de Deus, aleluia, te dá
saúde, o Espírito Santo de Deus te dá vida, o Espírito Santo de Deus te dá força, o Espírito Santo de Deus te dá estratégia, te dá sabedoria. E quando Saul falou que Davi não tinha condição, Davi então deu um testemunho para ele. Davi, como eu falei, ele podia virar as costas e ir embora, mas Davi simplesmente ele falou: não, eu não vou embora, eu não vou correr, todos estão correndo, até o rei está fugindo, e esse gigante incircunciso está há quase 40 dias afrontando o povo de Deus. Eu não vou correr, eu não vou simplesmente por essas palavras que o rei falou me abater, me desanimar e retroceder e voltar para trás. Não, eu vou contar para ele, aleluia, um testemunho que eu vivi. E Davi então começa a contar um testemunho. No versículo 34, a palavra diz assim, ó: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e a tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria, e o matava. Olha que interessante, irmãos. Davi estava contando um testemunho. E o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Tem gente, irmãos, que tem um testemunho, deu um testemunho quando se converteu, e conta esse testemunho o resto da vida. Mas nós precisamos ter testemunhos de vida todo dia, irmão. Porque o nosso Deus, Ele está verdadeiramente agindo nas nossas vidas todos os dias. E Davi também, ele deu um segundo testemunho. No versículo 35. Deixa eu ver aqui se é o 35 mesmo. Não, no 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. O 36, deixa eu ler direito aqui, irmãos. O 36 diz assim, ó: e assim feria o teu servo leão, como um urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi estava contando agora dois testemunhos para o rei Saul. Sabe o que é isso? Sabe o que Deus fala no meu coração? Aleluia. Que Ele te ungiu com o óleo da unção. Que o Espírito de Deus habite em você. E que nada e ninguém vai poder se suster diante de você. O Senhor está dizendo para você que me ouve, para você que me assiste nessa noite: você não está sozinho, você não está sozinha. Por isso, o Senhor tem preparado situações, circunstâncias, para que você venha dar um bom testemunho. Um bom testemunho, com certeza, vai mudar a história de alguém. Vai mudar a história de um parente, vai mudar a história de um irmão, vai mudar a história de um amigo. Mas vai mudar a história. Davi, ele não se conformou com aquilo que o rei Saul falou para ele, que ele não podia, que ele era incapaz, que ele era impossibilitado. E ele contou o testemunho para o rei. E o rei pôde testificar e testemunhar na vida dele que ele era diferente. E a história você já conhece. Davi foi lutar com o gigante,
e venceu o gigante. Porque todo mundo havia corrido, todo mundo havia se amedrontado. O exército de Israel havia corrido, se escondido. O rei, que era para estar à frente da batalha, correu, se escondeu. Mas Davi, ele não se escondeu, ele não correu. Ele se levantou e guerreou, pelejou contra o gigante e venceu. Voltando para 2 Reis capítulo 5, a qual nós iniciamos essa ministração nessa noite, a qual a palavra fala da menina que fora levada cativa. O testemunho dessa jovem. O testemunho dessa jovem, queridos, mudou a história de um homem. Mudou a história de uma família. E o teu testemunho, ele tem poder de mudar a história de alguém que está do teu lado. A vida de alguém que está, aleluia, do teu lado. A vida de alguém que trabalha com você. A vida de alguém que estuda com você, ou mora, aleluia, no bairro que você mora, ou na rua que você mora. E vamos prosseguir. No versículo 5 do capítulo 5, a palavra de Deus diz assim, ó: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou uma da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, eu quero falar para você que me assiste, que me ouvem. Muitos vão correr, muitos vão se desesperar, muitos não vão entender. Mas eles precisam saber que ainda existem homens de Deus, homens que não se venderam, homens que não se dobraram, homens que não se corromperam, que ainda verdadeiramente vivem o que pregam, homens que verdadeiramente ainda, aleluia, são usados por Deus, porque não se deixaram levar pela avareza. E o profeta Eliseu, então, ele diz ao rei de Israel: deixa que ele venha, porque ele vai saber que verdadeiramente existe profeta em Israel. Olha o que o testemunho de uma menina ocasionou em um lugar. Aleluia. Olha o que o testemunho de uma menina fez acontecer naquele lugar. O rei de Israel rasgara as suas vestes com medo do exército do rei da Síria.
Mas mal sabia ele que verdadeiramente Deus havia preparado a situação. Deus havia preparado o momento. Para que Deus mostrasse. Para que Deus pudesse mostrar para eles que verdadeiramente em Samaria tinha homens de Deus. Tinha profetas de Deus. E a palavra de Deus diz, querido, que Naamã, aleluia, Naamã então foi até o homem de Deus. No versículo 9 a palavra diz assim, ó: veio pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficará purificado. O testemunho daquela menina ia mudar a história de um homem, ia mudar os conceitos de um homem, ia mudar a maneira de culto de um homem. Mas muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes, quando algo de ruim acontece, quando uma situação adversa acontece, nós já queremos colocar a culpa no adversário. Muitas vezes colocamos a culpa em Deus. Muitas vezes murmuramos, reclamamos, mas nós não sabemos do propósito de Deus para com as nossas vidas amanhã. Porque tudo que Deus faz é bom para as nossas vidas. Aleluia. E aquele homem leproso, Naamã, ele chegou então diante da casa do profeta, pensando que ele iria ser recebido de uma maneira diferente, porque ele era um homem importante. Aleluia, louvado seja Deus. E quantas vezes nós queremos ser tratados diferente? Ou achamos que vamos ser tratados diferente? Eu quero falar para você que me ouve, que me assiste, que Deus, Ele vê todos nós igualmente. Ele nos ama igualmente. Ele tem propósito diferente na vida de cada um. Mas o amor dele é igual para com a minha vida e para com a tua vida. E aquele homem Naamã, ele, diante do profeta, ele achou que ele ia ser tratado de uma maneira assim excelente. E a palavra de Deus diz que Eliseu diz para ele, Eliseu manda um mensageiro dizendo, Eliseu nem sai para falar com ele. Às vezes você vem para a igreja e você fala, quem que vai pregar? Ou te convidam para vir para o culto, quem que vai trazer a palavra? Naamã estava querendo ouvir da boca do profeta. Naamã estava querendo que o profeta pegasse óleo, derramasse sobre a sua cabeça, orasse, pulasse, profetizasse. Mas o profeta simplesmente mandou um mensageiro falar com Naamã: vai, mergulha 7 vezes no Jordão e a tua carne ficará purificada. Aleluia.
Muitas vezes, irmão, nós não conseguimos entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Mas eu quero falar para você que Deus está falando ao meu coração que Ele vai mudar a história de muita gente através dessa palavra. Através desses 7 mergulhos de Naamã. Ele vai mudar a vida de muita gente, Ele vai mudar a história de muita gente. Muita gente vai dar testemunho daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai operar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, ó. No versículo 11: porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Versículo 12: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e ficou com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, coisa porventura não faria? Quanto mais dizendo ele: vai, lava-te e ficará purificado. Nós estamos acostumados com tanta coisa, irmão, com tanta coisa difícil, com tantas palavras difíceis, com tantas pregações mirabolantes. Nada contra, mas estamos se esquecendo da simplicidade do Evangelho. Jesus, Ele cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para morar na sua glória. É simples o que Deus faz nas nossas vidas. E os servos de Naamã disseram para ele: é tão simples o que o profeta te pede, o que te impede de fazer? E é tão simples o que Deus pede para a igreja nessa noite: mergulha. Mergulha, desce 7 vezes no Jordão e mergulha. Lava-te no Jordão. E Ele vai te purificar de toda a lepra espiritual que tem te prendido, que tem te amarrado. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero só falar aqui de algumas situações que Deus queria fazer na vida de Naamã. Quando o profeta falou para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão, o primeiro mergulho, Deus queria sepultar o orgulho de Naamã. E eu quero falar para você que está aqui nessa noite, me ouvindo e me assistindo. Eu quero falar para você: o orgulho é o elevado conceito que alguém faz de si próprio. Quantas vezes nós queremos ser melhor do que os outros? Quantas vezes nós achamos que somos melhor do que os outros? Quantas vezes nós achamos que as nossas coisas são melhores do que as dos outros? Tudo nosso é melhor. Naamã, por ele ser general do exército do rei da Síria, ele queria uma atenção especial. Mas a palavra de Deus, ela fala no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus, Ele dá graça ao humilde, porém o soberbo Ele humilha, Ele abate. Pessoas orgulhosas, pessoas avarentas,
Deus vai abater, Deus vai derrubar, mas as pessoas humildes, Deus vai elevar, Deus vai levantar, Deus vai exaltar. Aleluia. A humildade é a simplicidade, querido, daquele que se diminui voluntariamente. Isso embeleza o caráter do cristão. Quando você é humilde, querido, você é bem aceito em todos os lugares. Então Deus queria sepultar o orgulho de Naamã no primeiro mergulho, porque para Deus era muito simples, simplesmente falar para o profeta Eliseu: vai lá, unja com óleo, ore e manda ele embora para casa. E quando ele chegar na casa dele, ele vai estar curado. Ou então, instantaneamente, Eliseu orando, ele seria curado. Mas Deus queria que ele verdadeiramente mergulhasse 7 vezes no Jordão, para que ele viesse reconhecer que não eram aquelas águas barrentas do Jordão que iria fazer o milagre, mas que era a palavra, o verbo, a palavra que saiu da boca do profeta, que iria mudar a história. Mas tudo isso através do testemunho que nós não podemos esquecer daquela menina. Tudo isso que está acontecendo, toda essa história, ela só teve forma, ela só teve um destino, ela só teve um desfecho feliz por causa de um testemunho. Isso nós não podemos esquecer. A história de Naamã só ficou conhecida por causa do testemunho, por causa do milagre. E o milagre só ocorreu por quê? Porque aquela menina não se deixou levar pela circunstância, pela situação, pela condição. Ela não se deixou levar pela emoção, pela dor. Ela simplesmente anunciou o Deus a qual ela servia, o Deus a qual ela conhecia. Aleluia. E o segundo mergulho, Deus queria sepultar a arrogância de Naamã. A arrogância é uma atitude altaneira. A prepotência e a insolência são irmãs gêmeas do orgulho e se manifestam no trato com as pessoas. Somos orgulhosos quando nos consideramos melhores que outras. Esse defeito moral frequentemente nos leva a julgar os outros com base na aparência externa. Aleluia. A palavra diz que Naamã ele se indignou e foi dizendo: certamente ele sairia e colocaria em pé, invocaria o nome do Senhor e passaria a mão sobre ele e o curaria. Então o segundo mergulho era a arrogância. O terceiro mergulho era o egocentrismo. O eu. O que mais hoje nós vemos na vida do ser humano é o eu posso, é o eu consigo, é o eu sei, é o eu mando, é o eu quero. Aleluia. Uma pessoa egocêntrica, ela é egoísta e ela é amante de si mesma. E esse estado de egocentrismo, ele dá origem a todos os pecados. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O eu precisa cair. O eu precisa sair. Precisa entrar o nós. Nós podemos. Nós juntos somos mais fortes. Dentro da igreja, irmão, quantas vezes nós vemos pessoas que querem viver o individualismo, querem abraçar tudo, para dizer, eu fiz, foi eu que preparei. Hoje nós estamos aqui, para fazermos a nossa Santa Ceia online, mas a bispa está aqui me ajudando, o presbítero Renan, a diaconisa Joyce, o presbítero Juliano, a diaconisa Ariane está aqui, o Thierry está aqui, louvou. Então, eu não fiz o culto aqui, nós juntos, unidos na fé em Cristo, é que preparamos tudo para que essa transmissão pudesse estar sendo feita nesta hora. Então nós não podemos viver o egocentrismo dentro da sua casa. Eu vou falar o que Deus está falando. O seu salário e do seu esposo tem que ser um só. Não pode ser o meu e o dele. Aleluia, quantas brigas hoje, porque o individualismo tomou conta do relacionamento. Com o meu dinheiro eu pago essas contas, com o seu dinheiro você paga aquelas contas. Deus está colocando por terra esse eu. E Deus está falando para você que me ouve, que me assiste. Como o apóstolo Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É dessa forma que nós precisamos viver. O quarto mergulho, para sepultar a incredulidade. Ele não estava acreditando que aquelas águas barrentas do Jordão, a qual ele iria mergulhar, iria fazer algum efeito na vida dele, pois lá onde ele morava, na Síria, tinha rios de águas cristalinas, rios de águas limpas. Ele não estava acreditando na palavra que saiu da boca do profeta. O incrédulo dificilmente ele se deixa convencer, irmão. O incrédulo, você pode pregar para ele, mas ele sempre fica com uma interrogação, ele sempre fica com uma dúvida, ele nunca recebe a palavra de bom grado, ele nunca recebe a palavra com júbilo, ele nunca recebe a palavra por inteiro, por completo. E às vezes você está ouvindo essa palavra e está, mas será? Ah, mas eu já ouvi, irmãos. Tira essa incredulidade do teu coração, porque se Deus está falando com você, Ele tem poder de mudar, Ele tem poder de fazer. Então, esse quarto mergulho era para sepultar a incredulidade. E Deus está falando comigo, sabe por quê? Muitos não têm recebido a bênção que eu tenho preparado, é porque eles não estão acreditando na palavra que sai da sua boca. É o que Deus está falando aqui.
Deus está colocando por terra a incredulidade na sua vida. O incrédulo precisa ver para crer. Ele só crê no lógico. Existem irmãos que não aprenderam a viver pela fé, que não aprenderam a confiar em Deus e na palavra. Quando você aprende a confiar em Deus, você entrega para Ele a tua vida. Você descansa. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a situação, não importa a condição, não importa o que você esteja vivendo. Aquela menina, a qual nós lemos no início do livro, que foi trazida cativa, ela não se importou com a situação, não. Ela simplesmente queria dar um testemunho, e deu um testemunho de que aonde ela morava tinha profeta, aonde ela morava tinha um Deus vivo, que falava, que curava, que libertava. Então, o quarto mergulho foi para tirar a incredulidade. No livro de 2 Coríntios 7, capítulo 5, versículo 7, a palavra diz assim, ó: porque não andamos por vista, mas sim por fé. A incredulidade, meu irmão, minha irmã, ela leva o ser humano a não depender de Deus. O quinto mergulho foi para sepultar a ira. Quantas pessoas que estão iradas nesse momento? A ira incita toda a nossa agressividade contra alguém ou algo. Somente a mansidão, o perdão e o amor podem aplacar a raiva e o espírito que não consegue perdoar. Quem sabe você hoje está irado com seu esposo, com sua esposa, irado com seus filhos, irado com alguma situação, com alguma condição que você vive. Deus está sepultando essa ira hoje. Deus está sepultando essa ira hoje. Essa raiz de amargura que essa ira está provocando dentro de você. Não permita que esse mal venha te afligir. Perdoe. Libera o perdão. Aleluia. O sexto mergulho foi para sepultar a confissão errada. A confissão errada geralmente se baseia nas circunstâncias. Nós vencemos quando aprendemos a descansar no Senhor e quando enchemos a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. No versículo 12, foi que ele falou assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Uma confissão errada. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Esse conselho dado a Josué é o antídoto para a confissão errada. A palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós acreditamos na palavra de Deus. Ela nos conduz por pastos verdejantes e por águas tranquilas. E o Senhor, verdadeiramente, Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. E no mergulho de número 7, que era
o que ia verdadeiramente totalizar a cura de Naamã. O mergulho número 7 era para sepultar as obras inacabadas. Normalmente as pessoas que não completam uma obra é porque não conseguem resistir às provas. A tendência é desistir e voltar à velha vida de pecado. É fugir, é desistir, é retroceder. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Naamã, ele não foi abençoado porque ele desceu e mergulhou. Ele foi abençoado porque ele obedeceu a palavra de Deus. E quando nós reconhecemos, irmãos, que diante de Deus todos nós somos iguais. Quando nós reconhecemos que verdadeiramente, se nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos ter bom testemunho para dar em qualquer lugar a qual nós estivermos, ou a qualquer lugar que nós chegarmos. E tudo isso que eu falei aqui nessa noite só foi possível porque uma menina deu um bom testemunho. Ela não se omitiu. Ela não se omitiu diante de uma situação, irmão, diante de um problema. Ela estava ali, aleluia. Ela estava ali, se sentindo até aprisionada naquele lugar. Mas a palavra de Deus que estava dentro dela tinha liberdade. A palavra não estava presa dentro dela. Ela não se deixou levar pelo egoísmo. Ela não se deixou contaminar pela ira. Ela simplesmente revelou o que estava dentro dela. Ela simplesmente falou através da sua boca o que o seu coração estava cheio. Ela teve compaixão pelo inimigo. Olha que interessante, ela teve compaixão pelo inimigo, por alguém que o tirou do meio da sua família, do aconchego do seu lar. E às vezes nós não entendemos o porquê passamos por essa situação, porque passamos por esta enfermidade, porque passamos muitas vezes por uma situação de desemprego. Muitas vezes nós não entendemos porque passamos por situações de percas nas nossas vidas, porque fomos ensinados a ganhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar. Mas nós só somos transformados, nós só somos verdadeiramente transformados, moldados, quando nós perdemos algo. Eu quero falar para você, hoje nós temos a nossa Santa Ceia aqui, e vamos fazer menção de um testemunho que Cristo nos deixou, do sacrifício que Ele fez. Deus
enviou seu filho Jesus para que desse um bom testemunho. E nós, como imitadores de Cristo, nós precisamos também darmos um bom testemunho. Lembre-se que o testemunho dessa menina, ele mudou por completo a vida e a história de Naamã. Me falta tempo, irmãos, para falar tudo o que Deus havia falado ao meu coração, e que Deus está ministrando aqui no meu coração. Me falta tempo para dizer para você, que me ouve e que me assiste, que Deus ainda vai te levar em situação que muitas vezes você não vai gostar. Como assim, apóstolo? Deus ainda vai permitir situação que muitas vezes vai lhe afligir, mas é porque Deus tem propósito nessa situação. É que nós queremos somente aquilo que nos agrada. Nós só queremos viver aquilo que verdadeiramente, aleluia, nos faz bem. Mas Deus permite o dia da adversidade. Através do testemunho daquela menina, Naamã, ele passou a adorar o Deus de Israel. Aleluia. Vamos iniciar a nossa Santa Ceia.